Olhares atentos para Neymar no Mineirão. Mas o atacante santista viu o Cruzeiro acumular chances no primeiro tempo. Neste lance, os cruzeirenses pediram pênalti, mas o Wilton Pereira Sampaio mandou seguir. Gabriel Brazão virou um paredão, mas não conseguiu evitar o gol de Fabrício Bruno, que apareceu livre para abrir o placar. Enquanto isso, Neymar continuava apagado e mandava para o alto todas as chances que apareciam. Realmente não era uma noite inspirada do Neymar aqui no Mineirão. Mas, para o azar do Cruzeiro, um outro atacante do Santos resolveu aparecer. Guilherme. Aos 17 minutos do segundo tempo, o camisa 11 aproveitou o cruzamento de Cabageiro para deixar tudo igual. O Cruzeiro até fez o segundo 4 minutos depois, com o Caio Jorge, mas a arbitragem viu falta de Matheus Pereira na origem da jogada. Os cruzeirenses ficaram na bronca. Eu jogo contra 12, né? O árbitro e mais o time do Santos. Eu acho que todo respeito. Ceará nós jogamos mal, o CRB não conseguimos, mas hoje jogamos contra 12 aí fica difícil. Você vir aqui jogar, o Wilton para mim é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo possível e impossível, na dúvida. E outra, será que a gente está preparado para jogar, para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil, do alto nível? Um árbitro ter medo de marcar as coisas? O jogo ficou aberto e aos 43 minutos, Guilherme apareceu novamente para deixar Cabageiro na cara do gol. O paraguaio não perdoou. É a virada do Santos. Mais um gol importante. Como você bem disse também, um passe que acaba o Cabageiro também fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Santos. Então, isso mostra o grupo. E claro, eu quero dedicar aos meus filhos, que são os meus maiores presentes. O Cruzeiro até tentou ir para o abafa, mas não conseguiu alterar o placar. Final no Mineirão, Cruzeiro 1, Santos 2. Fico muito triste quando os artes erram, mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Quando existe dualidade de critérios, quer dizer que para uma equipa é uma coisa, para outra equipa é outra coisa. Aqui, ó. Eu já estava falando com os caras aqui. Faz o que você quiser, analisa à vontade, mas o resultado final do jogo teve participação efetiva daquele que é, para mim, e eu já falo isso há muito tempo aqui, dos piores quadros da arbitragem brasileira. Ai, mas ele ostenta o escudo da FIFA, que se lasque. Ele, o escudo e a FIFA, ele é péssimo dos péssimos. E eu venho dizendo aqui, ó, há muito tempo, desde aquele jogo lá com o Atlético contra o Flamengo no Maracanã, que ninguém viu o lance, ninguém viu a bola entrar, o VAR não viu, o pessoal que estava atrás do gol não viu, o goleiro não viu, ninguém. Só ele viu, ele foi lá e bancou, né? Aí ele bancou, porque o VAR não deu nenhuma imagem conclusiva para ele no Maracanã. Como a banca paga e recebe, lá atrás riu quem está chorando hoje. Aí ontem, o mesmo VAR mostrou para ele 1, 2, 3, 4, 5, 200 câmeras de vários ângulos e ele viu falta. Ele viu falta do Matheus Pereira. Só que a caceta da falta não aconteceu. Não houve falta. O Matheus Pereira não acerta a bola, não acerta o Zé Rafael, experiente que é, o Zé Rafael se joga. O Zé Rafael dobra a perna. Assim como o Guilherme dobrou a perna no lance em que esse sujeito aí, esse péssimo dos péssimos, o Wilton Pereira Sampaio, mete um cartão e tira o Kaique do jogo que vem. Aí divide uma bola. O Neymar com o Romero, ele não dá cartão. E o Neymar ainda salta o Romero e meio que tenta acertar o Romero. Não tem cartão pro Neymar. Mas quando o Romero fez falta no Neymar, cartão pro Romero. Aí ele deu cartão pro Christian. Uma falta de jogo. Ele deu pro Christian. Ele tira numa tacada, em 3 tacadas, 3 jogadores do Cruzeiro pro próximo jogo. Aí ele vê falta no lance que não aconteceu. Logo, ele teve participação no resultado do jogo ontem. Foi uma vitória surpreendente do Santos para cima do Cruzeiro. Zebra! O time do Santos é horrível. Respeito a instituição, respeito o talento do Neymar, respeito que o Guilherme fez um bom jogo, respeito o gol do Cabageiro, foi um belo gol do Cabageiro. Respeito.
Só que não respeito a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que é dos piores, se não pior, na minha opinião, dos piores, se não pior, do quadro de arbitragem da CBF. Nós de 18 anos. Quem quiser analisar o jogo, eu vou analisar o jogo. Eu quero falar dos aspectos táticos, eu quero falar dos aspectos técnicos. Fica à vontade, fica à vontade. Porque o Wilton Pereira Sampaio prejudicou o Cruzeiro ontem. Boa tarde. Boa tarde, HG. Mas dá pra falar dos dois, né? Você fala do que você quiser, o espaço é seu, você está rico. Porque fala bem, porque os melhores estão aqui. Eu tenho uma reunião aqui. Do rico de saúde, né? Ou não sei, né? Se é saúde, se tá do tamanho que eu tô, não é sinônimo de saúde, não. Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Cara, o jogo tá afetado, né? Pela arbitragem. Esse jogo do Cruzeiro, pra mim, tá afetado pela arbitragem. E tá todo mundo falando muito do lance do Matheus Pereira, que usando o mesmo critério da arbitragem, se foi falta no lance do Rafael, pra mim teria sido pênalti. O Jardim fala disso. Para mim teria sido pênalti no lance do Christian e do Kaique. Só que para mim nenhum dos 3 lances, na verdade, foram faltosos, tá? Mas para mim, o cerne da questão tá na não expulsão do Cavadieiro aos 7 minutos do segundo tempo. Você falou, o Romero faz uma falta para mim de cartão amarelo para cima do Neymar. A do Christian, para mim, eu já não concordo. E do Christian e do Kaique também de cartão amarelo, não. Mas, vamos lá. O Santos está aos 7 minutos do segundo tempo, perdendo por 1-0 para o Cruzeiro, jogando no Mineirão, e o Cavadieiro já tinha o cartão amarelo. Lembrando que Cavadieiro foi o jogador que fez o segundo gol do Santos, lá no finalzinho. O Cavadieiro, ele deu assistência para o primeiro gol também. Você entende, cara? Duas coisas. Porque que, pra mim, esse é o lance capital que, de fato, interfere na partida. Sim. Alguém vai falar, mas é um gol anulado. Tá, mas... nós estamos falando de um jogador que fez o gol, deu assistência e que aos 7 minutos, repetindo, aos 7 minutos, ele dá uma gravata no Matheus Pereira. Esse lance está muito claro no jogo e o Matheus Pereira se irrita profundamente porque dentro do critério, o Neymar, ele dribla o Christian, ele passa do Christian, o Christian deixa aquele pé na canela, e uma falta que a gente vê no jogo assim, super comum. E foi, salvo engano, a primeira falta do Christian no jogo. Ele dá o cartão amarelo. Cara, esse lance, o Matheus Pereira, ele tava carregando a bola. Eu não sei o que ia virar, mas era o famoso ataque promissor. Sim. Tá? Era o ataque promissor. E ele não adverte com o amarelo. Enfim, e aí o Cavadieiro acaba fazendo gol, dando assistência. Então a arbitragem, de fato, principalmente para mim, por esse lance, acaba afetando a partida. Dito isso, é mais um lance, é mais um jogo em que o Cruzeiro toma virada. O Cruzeiro foi superior ao Santos no primeiro tempo, fez 1-0. Até os 15 minutos, até os 16, quando acontece o gol do Santos, nada tinha acontecido no jogo. E o Cruzeiro sofre a virada, assim como foi contra o Ceará, em um segundo gol também, que o Cruzeiro está atacando e aí é surpreendido pelo adversário. Então, colocada a arbitragem, que foi prejudicial, afetou, mudou o resultado da partida, eu também me sinto à vontade para falar a respeito do Cruzeiro, que sofre um gol, onde não marca bem, enfim. Então, dá para se falar, não precisa desse radicalismo de observarmos o jogo apenas pelo aspecto da arbitragem. É possível se fazer os dois exercícios. Então, mas é totalmente, Valor, eu compreendo quando o HG fala isso, boa tarde para todo mundo, estamos poluídos totalmente pela questão da arbitragem. E condicionados. O nosso comentário, ele está condicionado. Tá, ele está no... Se você vai fazer uma análise de um contexto geral do jogo, ainda mais quando você traz esse elemento que ele é importantíssimo. A questão do Cavadieiro, que poderia ter sido expulso aos 7 minutos do segundo tempo por receber o segundo cartão amarelo, e ele tem participação. O jogo estava 1-0 para o Cruzeiro. Perfeito. O jogo estava 1-0 para o Cruzeiro. Ele participa do primeiro gol e ele faz o segundo gol. Ele dá assistência para o primeiro gol e faz o segundo gol. O cara que era para ter sido expulso tranquilamente com o segundo amarelo por causa da contenção do Matheus Pereira e não é expulso. Então, a partir disso, vamos lá, o jogo já fica poluído, o nosso comentário já fica poluído com a questão da arbitragem. Não tem como eu separar uma coisa da outra. É claro, eu posso falar,
Ah, eu acho que fisicamente o Cruzeiro está sentindo. Ok, eu acredito nisso. Acho que o Leonardo Jardim esticou o máximo de cada um dos atletas para substituições foram demoradas. Aconteceu isso no jogo contra o Ceará, aconteceu isso no jogo contra o Botafogo, aconteceu isso no jogo... Mas o aí que muda a direção do jogo é a arbitragem. Ponto. Agora, o jogo, o resultado, aí o fio é a arbitragem. Outras questões, eu acho que a gente vai falar sobre esses temas, não só hoje, mas durante a semana. O Cruzeiro precisa ser mais ativo no mercado, precisa buscar reforço. Esses temas a gente vai falar, mas se eu for apontar o resultado do jogo, Santos 2, Cruzeiro 1, aí eu tenho que falar do Wilton. Aí eu tenho que falar do VAR. Gente, o lance, mais uma vez, eu já falei isso 1 milhão de vezes, e se a gente criar os donos da bola, arbitragem, eu vou falar isso novamente, o slow faz o VAR errar. E o VAR, que vai condicionado a acompanhar slow, ele vai achar falta em todos os lances. Aí o VAR, senhor VAR, se você achou falta no lance do Matheus Pereira, que para mim não foi o lance do Matheus Pereira com o Zé Rafael, você também deveria ter olhado também nos 2 lances de dentro da área do Cruzeiro. Então aí o formato que cada árbitro tem que olhar, não só para separados, Cruzeiro e Santos. Você tem que ser direto. A análise tem que ser feita para os 2 lados. Se você tem peso para o Cruzeiro, tem que ter peso também para o Santos. E, de verdade, mais uma vez reforço, a arbitragem vergonhosa, VAR vergonhoso, e a arbitragem, num contexto geral, no futebol brasileiro, é péssima. É de ruim para péssima. Eu quero ouvir o Galante, quero ouvir o Thiago Fernandes, mas não adianta ficar mandando mensagenzinha e falar, contra o CRB. Contra o CRB eu falei aqui que deveria voltar. Então não adianta falar, não, mas 2 pesos, 2 medidas, não. Ou 1 peso e 1 medida, não. Contra o CRB houve invasão, deveria voltar, porque naquele lance o Vidalba tem vantagem. Então me ajuda aí. Não tenta, que aqui não vai, né? Uma questão de justiça. Falamos aqui contra o CRB e ontem estamos falando de novo. Só que ontem, um absurdo só ele ter visto aquela falta ali. Quer dizer, outros viram, né? Principalmente quem torce contra o Cruzeiro, obviamente, viu também, estou falando entre torcedores, né? Mas não teve nada no lance para ele anular o gol, nada. E um gol ali, naquelas circunstâncias, muda a configuração do jogo. Porque o Santos vai tentar, por exemplo, empatar o jogo, vai dar mais espaço. E é exatamente a forma que o Cruzeiro gosta de jogar, com o adversário dando espaço. Então me ajuda aí, né? Fala que não teve nada disso. Então, a banca paga e recebe. Sim, a banca paga e recebe, né? Mas nesse caso de ontem aí, ela recebeu demais, né? 3 amarelos e um gol anulado, se arrebenta com o Cruzeiro no jogo da semana que vem contra o Mirassol e no jogo de ontem, quando você anulou um gol legal que poderia dar a vitória ao Cruzeiro. Isso é o Wilton Pereira Sampaio. E tem malandro que bate palma pra ele. Mas ostenta o escudo da FIFA. Dane-se ele, a FIFA e o escudo. Me dá aqui. Mão do povo! Põe na tela aí o desabafo do Cássio, Andrezão, por favor. Eu jogo contra 12, né? O árbitro e mais o time do Santos. Eu acho que todo respeito. Ceará nós jogamos mal. O CRB não conseguimos, mas hoje jogamos contra 12 aí fica difícil. Você vir aqui jogar, o Wilton pra mim é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo possível e impossível, na dúvida. E outra, será que a gente está preparado para jogar, para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil, do alto nível? Um árbitro ter medo de marcar as coisas? Respeito muito o Wilton, mas o que ele fez hoje, com todo respeito, foi difícil. Perdemos, tivemos desatenção nos gols, isso justifica. Mas o Wilton hoje, irreconhecível, assim, pela qualidade que ele tem, pelo nível que ele apita, ele deixasse levar de um nível muito baixo que ele apitou hoje. E se o Cruzeiro não for na CBF, lá ainda vão punir o Cássio pelas declarações. Ô HG, o Cássio foi perfeito, né? Não foi não. Foi perfeito. Ele falar que o Wilton é irreconhecível, não. O Wilton fez o que ele sempre faz. É isso. Não tem nada de irreconhecível, não. O Wilton foi o que ele sempre foi. Eu sigo ele com o Cássio. Horrível, é horroroso. Não, isso aí você me desculpa até te interferir. Eu sigo com o Cássio. Não tem problema não, pode interromper à vontade. Irreconhecível. Aí o Mas Cássio mandou mal. o Cássio foi perfeito pra mim. Perfeito na declaração dele.
Ontem, o melhor jogador do Santos se chama Wilton Pereira Sampaio. Muita gente vai falar que foi o Guilherme, mas eu discordo. Eu acho que o melhor jogador do Santos na partida de ontem foi o senhor Wilton Pereira Sampaio, que tomou uma decisão absurda. O lance do gol anulado do Caio Jorge, na suposta falta do Matheus Pereira, é um absurdo, é um escárnio, é uma vergonha. No nosso futebol, isso ainda é marcado. Isso em qualquer outra liga, qualquer outro lugar, qualquer outra parte do mundo, não seria marcado. Aliás, no nosso continente, está acontecendo um jogo de campeonato argentino que eu faço duras críticas ao nível do campeonato. Isso não é marcado. Libertadores não é marcado. O Valu e o Elton falaram muito bem isso hoje, quando estavam falando sobre um lance que acho que se referia ao Atlético, lá no Band News na área. Mas para mim cabe também para esse lance do Matheus Pereira. Isso não é falta. É contato natural de jogo. Só no continente, só no nosso campeonato que é falta. No mundo, eu acho. Me arrisco a dizer que no mundo, das principais ligas. Só no Brasil. Eu não acompanho a Liga do Vietnã, por exemplo. Ah, não? Mas das principais ligas. Não, nem pensar. Nas principais ligas, no mundo, isso não é falta. Isso não cabe. Então, ontem, o melhor jogador do Santos se chama Wilton Pereira Sampaio. Não dá pra falar que foi o Guilherme, por mais que tenha acertado o domínio e feito gol. Não dá pra falar que foi o Cavaleiro, por mais que tenha feito gol e dado uma assistência. O Guilherme também deu uma assistência. Não dá, não dá. Não dá, porque ontem a arbitragem interferiu. O Cruzeiro tem problemas, isso é óbvio, isso é nítido. Todos os times têm problemas. O Flamengo, que é o líder do campeonato, não tem um futebol perfeito. Todos os times do nosso futebol hoje, eles têm problemas. Mas o principal problema do jogo de ontem foi a arbitragem. Eu não posso fechar os olhos para isso. Não fosse a anulação indevida para mim do gol do Caio Jorge, o Santos nem sequer chegaria com a possibilidade para mim de fazer o segundo gol. Isso porque é natural que o Santos, naquele momento, tivesse um abalo emocional por causa do gol marcado pelo Caio Jorge. O jogo estava 1-0, o Santos empata, beleza, até aí tudo ok. Ainda existem outros problemas da arbitragem, como a não expulsão do Cavaleiro, enfim. Mas até aí tudo ok. O Cruzeiro faz o segundo gol, volta a ficar à frente no marcador. E aí, isso 2 minutos após o gol do Santos, e aí a arbitragem decide anular um gol de forma ridícula. Então, ontem, para mim, o nome do jogo foi o Wilton Pereira Sampaio. Ele é o grande responsável pelo que aconteceu ontem. Ele é o grande responsável pela vitória do Santos. Ele merecia até o bicho dos jogadores. Porque Olha, foi o principal jogador do Santos ontem. Nada tira a atuação ruim do Cruzeiro do segundo tempo. Ninguém está apagando isso. Ninguém está desconsiderando isso no segundo tempo. Mas não tem como. A arbitragem, o erro é um componente fundamental no resultado final do jogo. E aqui a gente vai falar. Quem não quiser falar, tá, tudo bem, a gente entende, mas aqui a gente vai falar. Presta atenção aí no que o Wilton diz no momento da roubada de bola do Matheus Pereira para cima do Zé Rafael. Mostra aí. Limpa a bola! Limpa a bola! Limpa a bola! Legal! E gol! Impedimento. Fica olhando. Pode ficar tranquilo. É disputa. Aí agora, fica olhando, ó. Olha ele dobrando. Vamos entender se tem impacto. Volta, outra imagem. Vai lá! O contato é um vai lá! Ó, eles disputam a bola, o espaço. Vai lá! Eu não consigo ver se esse pé dele pega no pé do jogador. Vai. Aí, Você viu levar? Não venha, Fabrício! Não venha! Vai, solta. Não venha! Ele é meia preta, né? Não venha! Ele Tem um toca a perna dele por trás. Solta a imagem, solta a imagem. Não venha! Me dá Não venha! 16,50. Vai lá, Guilherme! Guilherme, vai lá! Não venha! Não venha! Ok, vou não reclamar venha! uma revisão por falta na PP. Ok. Vai no ponto de contato. Realmente, Paulo, claramente ele não toca a bola, ok? Bota 4 imagens, 2 Não imagens. tem toque na bola. E sim da panturrilha dele. Aí, que tem com impacto, essa imagem ok? agora. Pode soltar. Ok. Tá claro pra mim nas duas imagens, tá? Dá o triângulo. Bota 4, bota 4. Agora eu vou soltar a APP, 16,50 pra você ver o app, ok? Tem razão. Olha o que tá fazendo. Vai, bota 16,50. 16,50, seguindo. Ok, solta, pode seguir, pode seguir. Ok, Paulo, ok? Vou iniciar o jogo com falta, tá? Vou dizer uma coisa aqui, coleguinhas de imprensa vão ficar doidinhos. Tem gato na tuba, tá? Estão tentando tirar o Cruzeiro da briga, porque tem quem não acredite. Tem coleguinha que, ai, que absurdo, fala. Estão tentando tirar o... Porque além desse... Vocês viram o lance aí.
Além disso aí, tiraram 3 jogadores do Cruzeiro do próximo jogo. De uma lista de 5 pendurados. Tá? De uma lista de 5 pendurados. É assim que a coisa vai acontecendo. Você mete uma amarelinha aqui, trava o jogo ali. Aí vai lá 2 minutos depois, faz o gol. Gente, vamos lá. Vai. E o próprio Wilton Pereira Sampaio, limpa o bola, vai lá no VAR. Aí o VAR mostra pra ele que ele tem razão. O VAR prova pro Wilton Sampaio. Ô, querido, você tem razão. Não é o que o VAR queria. O VAR queria a anulação do gol, né? Aí mostra lá. Aí ele viu o lance. Era pra ele virar pro VAR e falar assim, cacete, cara, eu acertei o lance aqui do campo. Volta lá e confirma o gol. Querem tirar o Cruzeiro da briga? Na mão grande? Quem não quiser pensar, assim que não pensa. Eu não tô aqui pra atender o que coleguinhas pensam, não. Fala aí, você tá calado por quê, Não, tô esperando você acabar de falar, porque eu quero dividir em 2 partes aqui o meu comentário. Você lembra em 2012, quando Ronaldinho fez uma falta, tiraram o Ronaldinho de uns jogos, cara, isso tava na uma luta com o coisa Fluminense, tiraram o Ronaldinho, nem amarelo tomou no jogo, aí suspenderam ele 2 jogos. Cara, assim. Você vai voltar lá em 77 com o Reinaldo, É foi assim. expulso, foi julgado na véspera da decisão. Olha, quero só 2 coisas. Que o Cruzeiro foi prejudicado em relação à arbitragem, eu acho que ninguém tem dúvida, e que isso prejudicou o resultado da partida, foi. Mas eu quero voltar só num detalhe. Isso aconteceu no segundo tempo. O Cruzeiro, no primeiro tempo, teve chance de ganhar, de fazer 3, né? Teve 19 finalizações no jogo, só 4 no gol. Isso o Leonardo Jardim tem que acertar com o seu time, né? Porque o Kaique teve 2 chances para poder fazer o gol, né? O time chegou cara a cara, o Brazão fez 2 grandes defesas, ok. Mas o Cruzeiro podia ter feito resultado e ter ficado tranquilo, e esse erro aí não ia ter tido problema. Então eu também acho que a gente não pode encobrir esse detalhe. O Cruzeiro podia ter feito resultado no primeiro tempo. O time do Santos é fraco e o Cruzeiro teve o controle no primeiro tempo. Podia ter feito 3 a 0 no primeiro tempo. Tá tirando da arbitragem o peso? Eu não tô tirando. Tá tirando da arbitragem eu não tô tirando. Pô, cara, aí tá de sacanagem. Eu estou separando. Ontem nós vimos um dos maiores escândalos a do futebol arbitragem no brasileiro segundo tempo, ela atrapalhou. Mas olha só, o que eu não quero futebol é que a gente não pode deixar de falar o 2025. seguinte, o Cruzeiro não pode tomar um gol como tomou não, cara. O cara que fazer o gol dentro da pequena área, isso não pode não. Claro que não pode, era pro cara ter sido expulso. Não, cara. Era pro cara que deu o cruzamento ter sido expulso mas antes. ele não foi expulso. É um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro. Um dos maiores escândalos. O Cruzeiro tinha que ter feito mais gols. Eu vou junto do Leonardo Jardim. Ele disse ontem aconteceram erros técnicos. Ontem foram 12 contra 11. Sim, técnico do árbitro. Teve um lance erros técnicos do árbitro. Teve um lance do Vidalba que ele vai virar a bola, ele dá no pé do jogador e o Neymar erra um gol. Erro técnico que ele não está acostumado a fazer. Nunca erra. Talvez ontem, um time ontem que tenha ele errou. jogado 3 partidas pode seguidas ser, Valu, esteja pode sentindo. ser. O que eu só quero dizer é o seguinte. Não tenho certeza. O Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem? Foi. Mas aconteceram outras coisas que não pode passar desapercebido. Essa situação da defesa do Cruzeiro, que é a melhor defesa do Brasil, 77 não foi culpa pode. da coisa. O Leonardo Jardim tem que conversar com as defesas. Não pode tomar um gol dentro da pequena área, não. Não pode. Me desculpa. O árbitro errou, prejudicou. O Cruzeiro poderia ter ganhado de 2-1. Poderia ter ganhado. Vocês estão cobertos de razão. Mas então não dá pronto. pra poder enganar e então pronto. Tem ninguém enganando aqui. Não, então pronto. nós não falamos desses... Não, quem tá enganando é você. Eu falei. Nós estamos colocando toda a culpa em cima. Não, eu falei. A culpa é da arbitragem. Prestando atenção no programa, então que eu falei no meu comentário. A culpa é da arbitragem. Eu acabo de dizer, mas eu acho que o Cruzeiro poderia ter feito resultado, podia ter feito 3-1. Ele fez, só que o árbitro tirou. Errou muitos gols. Foi um escândalo, Breno. Você está defendendo um escândalo. Não estou defendendo Você nada. está defendendo eu estou só falando que o Cruzeiro ontem não foi o Cruzeiro. Que foi o que aconteceu ontem no Mineirão. Foi um escândalo. O escândalo. primeiro tempo foi. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. Isso foi falado aqui, cara. Não sei 2 a 0 poderia. Não. Valor. O que foi falado aqui, nós estamos colocando foco todo na arbitragem. Não, mas... Peraí, considero o segundo tempo do jogo. Parou. Eu falei aqui. Eu falei com você, eu não desconsidero o jogo ruim do Cruzeiro no segundo tempo. Pelo que eu falo. Entretanto, e se tem a questão da arbitragem. Você está desconsiderando o que eu falei. O que você entendeu foi isso, é impossível, vou falar de novo, analisar o jogo sem falar da arbitragem. É impossível. Cara, impossível. Eu acho que tem um peso, mas eu acho que no primeiro tempo, se o Cruzeiro tivesse feito 4-0, mas o futebol não é isso. Que legal o futebol não é isso. Ok, você dizer que o Cruzeiro poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo, poderia ter feito. Mas o futebol não é assim, não é essa matemática exata. Agora, a análise completa do jogo, ela passa pela arbitragem. É fato.
Fato, não vai ter Foi como. um erro crasso da defesa do Cruzeiro o gol do Santos? Todo Ou foi mundo da falou arbitragem? isso aqui, é que Mas você a não gente prestou falou, atenção. existiu a peraí, falha, Dalu, você não eu estou prestou falando atenção com à ela, eu já falha. entendi o seu raciocínio. existiu. Agora eu quero Aqui, saber se com você ela. quiser, O seu eu crio um raciocínio, programa ok. pra você O seu tá conversar ok. com o Elton, Eu querido. quero Aqui eu vou desistir, falar. o seu eu já Aqui eu entendi. vou falar. Eu quero ué. saber o do Não, Elton. aqui eu vou falar. Você não vai mandar na minha fala. Breno, Se vamos você lá. quiser falar só com ele, cria um Existiram programa as seu. falhas. Quer diálogo, não quer debate. Existiram, as falhas Quer diálogo. existiram. E eu, no meu comentário, e o Valu também falou a respeito Não, disso falei durante, não, durante as... falei não, ele não prestou só atenção. ontem, não Ele só, tava em Nárnia. não só por Ele causa não de ouviu. ontem, mas falamos a respeito da questão física. E ela chega em um momento que pesa. Então, assim, o gol da derrota do Cruzeiro é aos 43. É aos 43. Ou seja, é uma reta final física que o time já estava bem desgastado. Então tem vários contextos. Mas, de verdade, eu continuo batendo na tecla que o jogo de ontem, Cruzeiro e Santos, a gente vai lembrar durante muito tempo como um jogo que teve interferência direta em qualquer análise. O cara que deu uma assistência e fez um gol era para ter sido expulso aos 7 minutos do segundo tempo. Como que eu não vou analisar isso? O Cruzeiro vencia por 1-0. Um cara era para ser expulso aos 7 do segundo tempo. E ele teve uma participação. E ele ia distribuindo cartão pro Cruzeiro. Três para tirar do jogo, né? Foram 4 cartões, né, no jogo. Mas o cara que era para ter sido expulso deu uma assistência e fez um gol. Aqui, Pedro Júnior, Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Pedro Lourenço. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Dá uma garrafa de conhaque aí pro Pelaipe e solta ele lá na CBF. Porque se vocês acham aí no Cruzeiro que não existe movimento institucional, vocês estão enganados. Sabe por que existe movimento institucional? Porque o rival seu aí no Cruzeiro, que é o Atlético, perdeu um jogador por 6 jogos por movimento institucional. Pressão, força institucional, extra-campo. Então quem acredita que isso não tem peso é um tremendo um otário. Então vocês já mexam, manda alguém lá, marca território, se tiver que deixar toda semana, manda lá. E outra coisa, não aceita esse hábito em mais em jogos do Cruzeiro. Não aceita. É curioso, né? É curioso. Quer dizer, contra o Flamengo, lá ele deu um gol que só ele viu. Nem o mundo não viu, ele deu. Aí agora o Flamengo tá na luta com o Cruzeiro, né? Difícil pro Cruzeiro, não tem o elenco que o Flamengo tem, não tem o orçamento que o Flamengo tem, não tem o caixa que o Cruzeiro tem, não tem. Né? O Pedro Lourenço é multibilionário, mas o Cruzeiro passa longe do orçamento do Flamengo. Aí agora o Flamengo está na luta com o Cruzeiro. Ah, não, eu anulo um gol legal e ainda tiro 3 titulares do jogo da semana que vem. Mas vocês acham que institucionalmente não existe nenhum movimento? Não, futebol se joga dentro de campo. Só um banana fica repetindo essa frase aí, né? Só um banana fica repetindo essa frase, que futebol só se ganha dentro de campo. Ah, vocês estão de brincadeira, gente. E você não prestou atenção no que eu falei aqui? E tentando desconsiderar, Galante? Não, você tá de sacanagem. Você começou o programa falando que era só para analisar a arbitragem, que não podia analisar outras coisas. Não, mas aí você viu o que eu falei. Eu reconheço que o Cruzeiro jogou mal pra cacete no segundo tempo. Entretanto, eu não posso falar do jogo, cara, sem citar esse cara aí. Não jogou mal pra cacete. O Cruzeiro toma o gol e 2 minutos depois ele volta a ficar na frente do placar. Só que tem um árbitro que simplesmente decidiu mas aí o Breno não validar o gol num dos maiores escândalos de quarto. 2025. É um escândalo Então que aconteceu fala com ele, ontem. não é pra Eu mim. falei isso Como é que pra foi o ele. primeiro tempo? Eu Como é falei que foi isso o pra primeiro ele. tempo? O Vamos Cruzeiro analisar jogou pra cacete. Amassou o criou Santos. pra Por que que caramba. não fez, então, Tudo o resultado? bem, mas é assim. não fez? O Atlético futebol, amassou o gente. Grêmio lá. O que Porque aconteceu? é futebol, O Atlético três amassou o detonam. Grêmio lá. O que aconteceu? Aí acontece Perdeu o isso. jogo, irmão. Infelizmente, deixa eu te falar. Aqui em Minas Gerais... Peraí, deixa eu pegar ele aqui na curva. Deixa eu te contar, em Minas Gerais, eu vou te dar a resposta. Eu sei que você vai falar, eu vou te dar a mesma Não, você não dá resposta. não. Deixa eu te explicar Quer ver? uma Eu vou te coisa dar a aqui. mesma resposta. Olha como é que você pega o cara Ó, na vem. curva. Vem. Na curva aqui, Vem. ó. Contra o Grêmio, deitou no Grêmio. E deu no que deu. Peraí, se não fosse o apito na primeira rodada do Brasileiro contra o Grêmio, o Atlético teria trazido pelo menos um pontinho. Mas aí o que contra aconteceu? um time medíocre, que é o Grêmio. Mas a arbitragem pesou. Só que agora ele quer que eu considere a arbitragem de ontem. Aí sabe o que eu falo sempre quando ele fala do jogo contra o Grêmio? Eu não vou. 11 minutos de jogo, o Atlético devia ter feito 3-0. Não fez, pagou pelo preço. Mas no Foi dia... a mesma coisa do Cruzeiro Mas ontem. no primeiro programa Gente, que você esteve nós aqui depois temos desse aqui, jogo... nós temos que lutar contra
Você contra só fala o de adversário e arbitragem. arbitragem. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir o placar, porque se a gente ficar dependendo, a arbitragem vai fazer. Aí, hein? A gente vai Vou fazer. lembrar Pode disso lembrar. aí, hein? E Cássio, deixa eu te falar um negócio, hein? Pode prestar atenção que eles vão ir em cima de você. Esse negócio de que, ó, jogamos contra 12, contra o juiz. Por muito menos, o Dudu tomou 6 jogos, hein, Cássio? Abre o seu olho aí. Cruzeiro, Pedrinho, já vai mexendo os pauzinhos aí. Não espera acontecer, não. Já vai hoje lá na CBF, lá, porque você vai ver. Menos, E outra vai coisa, aparecer negócio esse negócio aqui em Minas Gerais quase que eu falo foda, mas aí já saiu. Tá complicado, né? Porque o cara toma 6 jogos no Atlético, ninguém fala nada, estamos trabalhando em silêncio, e agora o Cruzeiro vai, vamos mandar alguém. Não, tem que marcar território lá, se precisar manda toda semana. E tem que ser gente doida, tá? Chegar lá com muita educaçãozinha, tem que se impor. Chega lá e se impõe. Porque futebol não se ganha só dentro de campo. E otário é todo aquele que acredita que isso é só dentro da... Não, bola rolou, tocou, organizou, ganha o jogo, é campeão. Vai pensando assim... Aí Jardim pistola. Aliás, Léo Jardim, você também tem que dar uns tapas na mesa, viu? Pode parar de ficar manso aí. Vai, fala aí. Fico muito triste quando os árbitros erram. Mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Quando existe dualidade de critérios, quer dizer que para uma equipa é uma coisa, para outra equipa é outra coisa. Eu vou-vos dizer, lances nas costas do Wanderson não eram marcados, no Guilherme eram sempre marcados. Isto foi encostado mesmo à minha linha. Lançamentos de linha lateral, os nossos tinham que ser no local onde saía a bola, os deles podiam ser 20 metros à frente, que o árbitro até fazia o sinal para jogar. Aos 15 minutos o Kaique leva um toque no pé de apoio quando vai rematar dentro da área, não é falta. Um toque do mesmo género, anula-se o golo ao Cruzeiro. Malta, isso é que o Cruzeiro nos últimos anos não tem andado nos primeiros lugares do campeonato. Tem que haver respeito. Eu gostava que houvesse respeito. Esta dualidade de critérios. Porque eu não vejo esta dualidade de critérios existir, e eu vejo quase todos os jogos da Liga, em alguns campos, principalmente nos campos que jogam as equipas que estão na frente. E eu gostava de ter este respeito. Porque às vezes o erro é uma coisa, mas uma dualidade de critérios, para um lado é uma coisa, a mesma coisa para o outro lado, o VAR chama para uma coisa, para outra situação do mesmo género, e vocês podem avaliar isso, a situação do Kaique. E eu próprio falei com o jogador disse, mestre, eu ia armar o pé esquerdo, ele dá-me um toque no pé esquerdo e já fiquei fora do lance. Pode ser intensidade a mesma coisa do que o Mateias. Se foi falta no do Mateias, ok. Falta no do Kaique, penalti. Não foi falta no Mateias, ok, também não era falta. Não podemos, duas coisas, dois pesos e duas medidas. Eu acho que o Mineirão ainda não conseguiu criar este impacto, e o Cruzeiro não conseguiu este impacto, este respeito. Porque o respeito ganha-se, que eu vejo outras equipas que os mesmos atos têm comportamentos completamente diferentes. Se fosse diretor do Cruzeiro, gente, nossa senhora, se eu sou diretor do Cruzeiro hoje, eu estava lá na porta da sala do Samir Chaud, pelado. O Daniel tá perguntando aqui, mas por que dá conhaque pro pelado? É pra ficar louco, meu irmão, louco, uma garrafa, louco. Tem que chegar lá hoje, tirar a roupa na sala do Chaud, sabe? Vocês acham que, ai, que bobagem. Para, gente. Isso vai acontecer amanhã. Sabe? É estranho demais esse movimento aí de ontem. Esse movimento de ontem, aí traz um ato FIFA, né? Intocável. Esse movimento tá esquisito com o Cruzeiro aí, hein? Esse movimento tá estranho, hein? Esse jogo de ontem era que é típico jogo do diretor de futebol e discutir lá na beirada do vestiário. Você tá louco. Aguardar o árbitro descer para dar aquele vexaminho. Por isso que eu não sigo essas coisas. Aquele vexaminho que a gente gosta. O Cruzeiro... De lá dar uma discutida. O Cruzeiro enviou ofício, notícia do Central da Toca, enviou ofício e por conta do sorteio amanhã, não sei quem ainda, tá? Mas uma pessoa representando o Cruzeiro vai se encontrar com o Chaud para falar da arbitragem do Wilton Pereira no jogo de ontem. Então, até por conta do sorteio da Copa do Brasil que vai acontecer amanhã, vão aproveitar essa circunstância, além do ofício, também uma pessoa vai conversar com o Chaud. Eu só queria destacar, Gagi, rapidinho, por conta da arbitragem, tudo ficou de lado, né? O grande primeiro turno que o Cruzeiro acaba fazendo, né? Só para destacar essa questão. 2 pontos só a menos que 2013 e 14. Vem cá no pai de novo. Pedrinho, manda uma comitiva, irmão. Manda uma comitiva pro Chaud e manda uma comitiva pro sorteio da Copa do Brasil. Acabou o sorteio, aí Cruzeiro e Atlético Paranaense, vai. Aí
eu estou lá, diretor do Cruzeiro, aí vem a imprensa, né? E aí, Everton, o que você achou do adversário? Não, o adversário da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, todo respeito ao adversário e tal, mas e a arbitragem? Podemos falar? Desviar o foco total. Como é que o Ailton é escalado para apitar um dos jogos das quartas de final do Cruzeiro, por exemplo? Não dá, né? Você entende? Não. Tô com E eu não duvido que apareça. Não, o Cruzeiro não pode aceitar, se o cara. Cruzeiro levar um relatório e pedir para não colocar, não coloca. Eu acho que o Cruzeiro tem que agir antes. Eu acho que, salvo engano, o último que conseguiu isso foi o próprio Atlético com relação ao Daronco. Naquele jogo do Atlético e São Paulo, né? Quer dizer, depois ele não apitou mais, Mas não é comum de isso acontecer. Eu acho que o Palmeiras também tem um árbitro que não apita Mas o Cruzeiro tem tamanho. O Cruzeiro tem tamanho para chegar lá e dizer, não queremos mais. É escudo da FIFA, mas é muito estranho. Foram estranhos os movimentos. Muito estranhos os movimentos. É ruim. E tem que marcar território institucional. Você acha que não? Ou você também é da turminha que não, futebol é só dentro de campo. Eu acho isso? Não, tô te perguntando. Pá, não sou dessa turminha, óbvio que não. O cara tem que ir lá e tem que cobrar mesmo, tem que botar na mesa. Botar na mesa, cobrar e dizer, esse árbitro não pode mais apitar aos jogos do Cruzeiro. O Wilton Pereira Sampaio tem que ser impedido de apitar aos jogos do Cruzeiro. De entrar em Minas Gerais, pode colocar isso. Porque o atleticano e cruzeirense os dois também não gostam, então que não apite aos jogos do Atlético. Mas eu acho que precisava de algo mais palpável para que ele não apitasse os jogos do Atlético. O Atlético tinha que ter feito isso na época. Enxergado um gol, só ele enxergou um gol no Maracanã. Mas tinha que ter feito na época, Breno. Tinha que ter feito na época. Mas eu acho que ele não apita mais jogo. Isso aconteceu em 2022. O Atlético tinha que ter batido na mesa lá em 2020. É 22, né, gente? É 22. É o último jogo, salvo engano, do Turco. Acho que é o último jogo do Turco. O Turco cai depois disso, salvo engano. É isso, então. O Atlético tinha que ter batido na mesa. O último dele é contra o Cuiabá. Cuiabá, foi 1-1. Tô recebendo. Mas, só concluindo, HG, não pode mais apitar jogo do Cruzeiro. Amanhã, quando as pessoas do Cruzeiro estiverem no Rio de Janeiro para conversar com o Chalde, para acompanhar o sorteio da Copa do Brasil, que fique estabelecido. O Wilton Pereira Sampaio não pode apitar aos jogos do Cruzeiro. Ele não tem tamanho, ele não tem qualidade para apitar aos jogos do Cruzeiro. Não dá mais, não dá mais. E atenção, o que ele fez ontem é um absurdo, um escândalo. E atenção quando ele for apitar jogos do Flamengo, tá? Todo mundo com foco na arbitragem quando ele for apitar jogos do Flamengo. Muito importante essa análise daqui pra frente nesse retorno de Campeonato Brasileiro. Movimentos muito estranhos ontem no Mineirão. Eu tenho o direito de achar, quem não quiser achar, eu não tô nem aí. Deixa eu falar